Oi pessoal, me chamo Marcela, sou biomédica e administradora do Tiro Jaleco e hoje vim aqui responder as perguntinhas que vocês me enviaram lá no Instagram e no Facebook sobre mestrado. Bora conferir? A Natiele e a Crislane Santos me perguntaram em relação à bolsa de mestrado, né? Como funciona bolsas de pós-graduação, mestrado e doutorado em instituições federais. Eu recomendo que você entre no edital da universidade que você tem interesse em estar cursando uma pós-graduação, mestrado, doutorado, porque normalmente no edital eles mostram em relação a candidatos e quantidade de bolsas por alunos. No meu programa de pós-graduação, fiz mestrado em Imunologia Básica Aplicada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Teve bolsa para todos os alunos que passaram, então isso depende muito da instituição, né, da universidade e do programa de pós-graduação. Lá na USP, o nosso programa de pós-graduação é conceito CAP7, por isso é um pouco mais fácil de todos os alunos ganharem bolsa justamente pela nossa nota. Então, mais uma vez, eu te recomendo a procurar saber sobre essa universidade, essa instituição federal que você tem interesse em cursar o mestrado e doutorado, porque normalmente é disponibilizado nos editais essa relação de candidatos por vaga, né? Em relação também à quantidade de bolsas disponíveis pelo programa. Lá no Instagram, o Biomedicar me perguntou se é preciso fazer estágio no mestrado. Bom, isso varia muito de cada orientador. Eu precisei fazer estágio prévio no laboratório. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando como foi o meu estágio prévio à seleção do mestrado. Corre lá para dar uma conferida, vou deixar aqui no box de informações linkado o vídeo, beleza? Então, no meu caso, eu precisei fazer estágio prévio sim, para a minha orientadora me conhecer como pessoa e como profissional. Então, foram 4 meses de estágio, sem remuneração alguma. Eu que tive que me bancar o meu deslocamento, a minha moradia e etc e tal. E ficava no laboratório das 8 às 6, como qualquer outro aluno, fazendo esse estágio, acompanhando a rotina do pessoal do laboratório, aprendendo um pouquinho sobre a linha de pesquisa, antes mesmo da seleção de mestrado. Mas tem orientadores que não precisa fazer esse estágio, então depende muito do perfil do professor, do orientador. Tem orientador que basicamente pede pelo menos para te conhecer, ver o seu currículo, e se ele for com essa cara, ele te aceita, mas isso aí varia bastante. O Sérgio Ferreira me perguntou: como ter o aceite de um orientador de programa que você deseja ingressar? Acredito que no caso de quem vem de outro estado. Bom, da mesma forma que eu respondi a pergunta anterior, eu acho que isso varia muito de professor, né? De orientador para orientador. Existem muitas universidades, como a USP, que foi onde eu fiz o meu mestrado, que oferecem os cursos de verão, os cursos de inverno, em, por exemplo, imunologia, genética, biologia molecular. E durante esses cursos, né, quando o aluno é aprovado, porque precisa passar por uma seleção de aprovação para poder fazer esses cursos, ele vem para a universidade, passa acho que uma semana conhecendo a linha de pesquisa, os laboratórios. Essa é uma forma de você conseguir um orientador através de cursos de inverno ou de verão. E esses cursos normalmente oferecidos para alunos da graduação, que ainda não são formados. Outra forma é, por exemplo, se você já está de olho em um professor de uma faculdade, de uma universidade específica do seu interesse, dá uma olhadinha no currículo Lattes, envia um e-mail. É muito importante essa interação. Foi dessa forma que eu consegui, através de contato por e-mail. Eu tive a indicação de uma professora da faculdade, sim, mas eu precisei primeiro conversar por e-mail, eu precisei ir pessoalmente para Ribeirão Preto, conversar com a minha orientadora, para ela me aceitar, fazer um estágio e tudo mais. Mas o pessoal, eu sei que é difícil para quem vem de fora, normalmente são estados muito longe, como você disse, então eu sei o quanto é difícil esse deslocamento apenas para conhecer o orientador. É inviável muitas vezes. Então eu te recomendo a trocar e-mails, conversar por e-mail, quem sabe também fazer, sei lá, uma entrevista por Skype e dessa forma vocês se conhecerem melhor. E o pessoal do Imunologia em Ação me perguntou: como se organizar para aula e pesquisa no mestrado? Tem provas durante o mestrado? Quem ainda não conhece a Biomed Série Mestrado, corre lá para conferir os vídeos. Lá eu falei da minha escolha pela área de imunologia, por que eu escolhi a USP, como que é a seleção do mestrado, como que eu estudei para a prova do mestrado, como que foi a qualificação. Vou gravar um vídeo agora também falando sobre a defesa do mestrado, então corre lá para conferir.
Bom, mas respondendo então a pergunta, como se organizar para aula e pesquisa no mestrado e se tem prova no mestrado. Digamos então que você tenha acabado de passar no mestrado, passar na seleção de mestrado, acabado de entrar no seu laboratório de pesquisa. O que eu recomendo para você? Está sempre buscando leitura em artigos científicos. Antes de eu continuar, vou abrir um parêntese ressaltando a importância de estudar inglês. Sim, pessoal, deixem de ser preguiçosos. Hoje a gente sabe que o inglês não é mais uma língua a mais no nosso vocabulário, é quase uma obrigação a gente saber o inglês como segunda língua, pelo menos o básico, pessoal. É lógico que ninguém é obrigado aqui a ser fluente em inglês, quem me dera, mas a gente sabe a importância do inglês para tudo, no nosso dia a dia, no mercado de trabalho, independente do mestrado ou não. É muito importante ter o inglês, ter o conhecimento pelo menos do básico do inglês. E no mestrado e no doutorado, a gente se depara com artigos científicos. E a comunidade científica é toda em inglês, pessoal. Todos os artigos científicos de alto impacto vão estar em inglês. Não fique esperando você que vai só ler artigo em português, que essa não é a realidade. Então, voltando, eu te oriento, eu te indico, recomendo, né? Entrou no mestrado, está sempre lendo artigos científicos da sua área de pesquisa, inclusive. Vai ser fundamental na hora de você escrever, né, o seu projeto de pesquisa e depois, inclusive, a sua dissertação ou tese, por exemplo. Então, sempre, 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 todos os dias, pelo menos, busque esse hábito de leitura, de estudos por artigos científicos. Como então se organizar para as aulas? Então, no mestrado, nós temos as disciplinas obrigatórias e não obrigatórias. E todas essas disciplinas, inclusive eu já fiz um vídeo no Biomed Série sobre as aulas, as disciplinas obrigatórias e não obrigatórias. Dê uma conferida lá. Mas todas essas disciplinas são baseadas em artigos científicos. Então, basicamente, você não vai ter uma aula. Você vai ter que dar uma aula em cima de um artigo científico. Você vai ter que apresentar em cima de um artigo científico. Então, é muito importante você criar esse hábito de leitura. E é muito importante também você saber como montar uma apresentação. E se tem prova no mestrado? Eu acredito que isso depende de cada programa de pós-graduação. As minhas aulas do mestrado, nas minhas disciplinas, a gente não fez nenhuma prova. Foi apenas as apresentações orais, em dupla ou individual, ou em grupo, enfim. As apresentações durante as aulas, né, os seminários, e também algumas disciplinas pedia para você fazer um trabalho ao final da disciplina. Mas prova nós não tivemos, mas eu acredito que isso varia de programa para programa de pós-graduação e também estratégia, né? Metodologia de ensino de cada professor da matéria. Então é isso, pessoal. Essas foram as perguntinhas de hoje. Ainda tem mais perguntas que vocês me fizeram que eu vou responder nos próximos vídeos. Se você aí tem interesse em mestrado, não deixe de conferir a Biomed Série Mestrado, porque lá tem os vídeos especiais somente sobre esse tema. Então, não deixe de curtir o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos sempre em primeira mão. Acompanhe a gente também lá no blog, no Instagram e no Facebook do Tiro Jaleco. Deixe sempre as suas dúvidas e sugestões aqui nos comentários. Então, um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!